Oiê, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Sabidão, podcast da USP São Carlos, o espaço pensado para quem está no ensino médio ou quem quer se preparar para entrar na universidade, de repente. E aqui a gente traz informações sobre os cursos da USP e também dicas, experiências, além de um papo direto sobre o que você pode esperar da sua nova fase na universidade. Você pensa sobre isso todo dia, né? Tá no lugar certo, Sabidão. Fique à vontade para mandar aqui suas perguntas, sugestões, comentários. E não esquece, hein? Segue a gente no Instagram e no TikTok, @podcastsabidão, para ficar por dentro das novidades e dos cortes dos episódios. Tem muita coisa interessante. Agora, bora pro tema de hoje? Empreender ou não? Eis a questão. Você já pensou sobre isso? Sabia? E para te ajudar a pensar sobre isso, convidamos 3 especialistas com trajetórias incríveis. O Matheus Cecílio Gerolamo, que está aqui do meu lado, professor na área de administração da Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP em Piracicaba, e professor na pós-graduação da ESC, Escola de Engenharia de São Carlos. E também atua na Auspin, você nunca ouviu falar? Calma. É a agência USP de inovação, além de ser pesquisador e especialista em gestão da mudança e inovação. E, claro, empreendedorismo. Metade das coisas você não entendeu. Calma, não sai daí que você vai entender tudinho já já. Peraí. Também aqui do meu lado tem o Jamil Farcat, que é doutor em engenharia e gestão industrial pela Universidade do Porto, gente. Não é aqui do Brasil, não. É lá de Portugal mesmo. Gestor de inovação e empreendedorismo na USPIN, que eu acabei de falar também, agência USP de inovação, na Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP. Pós-doutorando em inovação, também na Exalc. E líder fundador do Laboratório de Inovação 1119. Bacana, hein? Gostei da trajetória. Mas também temos o professor Maicon Gouveia de Oliveira, professor da ESC, Escola de Engenharia da USP São Carlos, com atuação em inovação, em engenharia e negócios de base tecnológica. Tudo bem com vocês? Ótimo. Bem. Preparados para o nosso bate-papo? Claro, sempre preparados. Ótimo. Então a gente já vai perguntar aquela clássica, né? Conta pra gente um pouco da trajetória de cada um de vocês. Todo mundo fica naquela expectativa lá do outro lado, né? Como que vocês escolheram a área para ingressar na universidade, por exemplo, até chegar aonde vocês estão hoje. Então, a trajetória é um resuminho, assim, da trajetória de vocês. E aí, vocês emendam dizendo o que mais gosta na carreira que vocês escolheram e o que motiva vocês no dia a dia. Quem começa? Eu posso começar? Vai lá, Tem uma história para contar para moçadinha. Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, todas e todos vocês. Prazer estar com vocês. Obrigado, Cláudia, Júnior, aí pelo convite. Prazer estar com o Maicon, com o Jamil aqui. Eu acho, para esse público, né, eu me lembro uma coisa de mais de 20 anos, né, atrás, 30 anos atrás, eu gostava muito de exatas, de física, por exemplo. Então, por gostar de exatas e física, eu prestei física. Passei aqui em São Carlos, nós estamos no estúdio aqui em São Carlos hoje, né? É minha casa ainda, né? Na pós-graduação. Passei em São Carlos e passei na Unicamp. E escolhi a Unicamp naquele momento por algum motivo. Em 2 meses de curso, eu já percebi que eu adoro física até hoje. Mas não era um curso para eu fazer. E aproveitei a estrutura da Unicamp, que é uma universidade, e fui conhecendo vários lugares. Até me indicarem conhecer São Carlos. E aí eu conheci São Carlos e me identifiquei num curso de exatas, mas com um toque de ciências sociais também, que é o curso de engenharia de produção, gestão. E me formei aqui no campus, né, na ESC, fiz pós-graduação. Então essa primeira tentativa e erro, né, foi muito importante na minha vida. E desde então, hoje eu trabalho com gestão de mudança e gestão de inovação em projetos de tecnologia, que conecta com a minha história de 30 anos atrás, que era um interesse num aspecto técnico, mas faltava algo social. Então, eu escolhi o curso que eu acho que me permitiu exercer o que eu exerço hoje. Então, pessoal, a gente nem sempre acerta de primeira na nossa escolha, mas eu consigo contar uma história que faz... Então, você tem que sentir um pouco assim, de deixar-se ir, com um olhar um pouquinho, né, um pouco de visão para onde você quer chegar, mas deixar-se ir, que as coisas vão conspirando ao seu favor.
Vai abrindo caminho, Vai abrindo você vai caminhos. aproveitando aqui, ali. Aberto, e tem que estar aberto a aprender, Sim. né? Assim, a gente apanha às vezes na vida, mas não é para sofrer, é para aprender Lógico. e para escolher bons caminhos. E nem Verdade. apanha tanto assim, a gente vai levando de boa. E no dia a dia, o que te motiva, assim? Eu falo que eu sou um eterno estudante e eu consegui uma profissão que me permite estudar. Eu recebo para estudar. Eu adoro isso, porque eu me sinto muito grato pela sociedade me dar essa oportunidade de estudar. Mas eu não fico estudando em casa lá para mim mesmo, né? Hoje, por exemplo, é um reflexo. Tento trazer aqui um pouco daquilo que eu estudo e eu pratico. Então, para mim, o estudo contínuo é o que mais me motiva. Tenho prazer nisso. Isso é um incentivo para quem está lá do outro lado agora. Fala assim, nossa, olha, eu tenho que continuar estudando. E não é hein, estudar, não é estudar de ter que estudar, né? É um estudar pela fome do Sim. aprender e para você ver que tem utilidade prática esse estudo. Tem que entender esse lado que ele acabou de falar. Eu sei que está mais difícil aí para você que está assim, mas estudar, né, pesa um pouco, né, professor? Eles falam, né, pesa. Ainda mais ensino médio, né, as pessoas ficam naquela, mas olha só quanta coisa tem legal pela frente. Então, não se limite, não é mesmo? Quem mais vai falar agora? Vamos lá. Contar a trajetória. Conta, professor. Primeiro, obrigado pelo convite, Cláudia, Júnior também. É muito legal estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou do interior de São Paulo, aqui de Araraquara, bem perto de São Carlos. E eu diria assim que, enquanto aluno, gostava muito de estudar, gostava muito de exatas, mas também gostava muito de história, de geografia. E eu me encontrei muito na engenharia, que eu fiz um curso de engenharia mecânica aqui em São Carlos. Não muito pelo fato das disciplinas que eu estudava no ensino médio, mas pela vontade de construir coisas, aquela vontade às vezes de garoto, né, de construir, projetar, etc. E isso acabou me levando muito para a engenharia. Eu acho que todo engenheiro tem um pouco essa questão de querer consertar e assim por diante, de criar coisas novas. E durante a engenharia, né, aqui na universidade, abriu muitas portas, muitas áreas, muitas ideias novas, que isso acabou aí me levando hoje para a minha carreira de professor pesquisador na área de engenharia, de desenvolvimento, dentro da USP. E o que eu posso falar para o pessoal que está chegando agora, para os nossos jovens, é que a gente tem muita oportunidade dentro da universidade, que a gente não consegue se imaginar onde a gente vai chegar depois que a gente entra na universidade. Então isso é uma coisa que a gente não consegue prever a nossa trajetória lá dentro. A gente às vezes tem uma primeira ideia, essa primeira ideia quando a gente chega na universidade, muitas vezes ela não é aquilo que a gente imaginava, mas a gente se mostrando assim, aberto, né, de coração aberto para as oportunidades que surgem lá dentro, você vai ter 1 milhão de outras oportunidades que muitas vezes não são diretamente relacionadas àquela sua primeira escolha, mas que permitem você encontrar o seu caminho lá dentro de forma bem legal. Então, meu caso foi muito isso, eu entrei na engenharia mecânica. Eu conto para muitas pessoas que a engenharia mecânica, quando eu entrei, há bastante tempo, ela permitia que a gente fazia várias escolhas de ênfases do curso de engenharia mecânica. A gente tinha ênfase em aeronaves, ênfase em mecatrônica, ênfase em projetos, vários tipos de ênfase em materiais, que futuramente, hoje em dia, a gente tem esses vários cursos separados dentro da universidade. E na minha época, eu fui um dos poucos alunos que escolheu a ênfase em projetos, que era a área realmente onde a gente constrói, pensa no desenvolvimento, na inovação. E acho que da minha turma de 50 alunos, a gente tinha lá 3 ou 4 alunos apenas que escolheu essa ênfase, ela nem existe mais, mas é a ênfase que eu trabalho até hoje, como pesquisador hoje na engenharia de produção, como professor também, nessa área que envolve a gente construir coisa nova, empreender e trabalhar de fato com inovação. Então foi encontro daquilo que você pensava inicialmente, né? Exato. Construir mesmo, está construindo até hoje. Com certeza. Não só algo palpável, mas como Sim. também a sua carreira, não é? No seu dia a dia. É o que te motiva. Isso Bacana. mesmo. Valeu. E você, Jamil? Conta aí pra gente. Tá eu, todo mundo Cláudia? curioso. Então, eu tenho uma trajetória, digamos assim, que está em construção. Ainda me considero um jovem, apesar de ser gringe em alguns aspectos, não entender essas nomenclaturas que os jovens falam de hoje em dia. Mas um jovem que nasceu no Rio Grande do Norte, o sotaque denuncia, na cidade do Natal, dentro de um hospital universitário. Então eu costumo dizer que eu sou uma pessoa de universidade por gênese. Eu nasci de fato dentro da universidade e filha venho de uma família de imigrantes libaneses que foram
o Nordeste, e desde pequeno eu convivo com esse ambiente de empreendedor, né? E aí, toda a minha trajetória acadêmica até o mestrado eu cursei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é uma universidade que me deixa uma base muito sólida, teórica e prática do que é o empreendedorismo. Cursei administração, depois fui buscar uma visão complementar na engenharia, por entender que a gente precisa de heterogeneidade no processo de construção enquanto profissional. Quando eu concluí meu mestrado, eu tive a graça de Deus e também o esforço meu, obviamente, de conseguir uma bolsa da União Europeia e fui para a Universidade do Porto, com o financiamento dos cidadãos europeus para estudar o tema de adoção e difusão de tecnologias. Isso em 2014. É triste pelaquela derrota histórica do Brasil no ICETA-1, que eu acho que todos os jovens ainda lembram, nós lembramos, mas feliz por essa oportunidade de ir além mar e conquistar os solos portugueses e o conhecimento da Academia Portuguesa. Fui para lá em 2014 e durante toda a minha trajetória acadêmica eu sempre fui inquieto em pensar, poxa, eu não posso só fazer pesquisa, eu preciso também experimentar o empreendedorismo, tirar minhas ideias da caixa e colocar isso em prática. E durante o meu doutorado eu tive a oportunidade, primeiramente, de apoiar cientistas da universidade em programas de ignição, para eles poderem tirar a ideia de pesquisa deles e criar empresas de base tecnológica. Inicialmente eu ajudei eles a construir como elemento de negócio, uma pessoa que entende de inteligência, de business, de negócios. E aí depois eu comecei a me questionar, poxa, se eu consigo de alguma forma orientar, ser instrumental na criação dessas empresas a partir de pesquisas, porque eu também não posso também arriscar um pouco e criar empresas do tipo, né? E aí no final do meu doutorado em 2018 eu me reuni com um colega que fazia um doutorado no MIT Portugal, com também pessoas da minha família, especialistas no tema, e fundei minha primeira startup. O que é MIT mesmo? O que é MIT mesmo? MIT Portugal é um programa doutoral que a Universidade do Porto tem, em parceria com o MIT, e tem lá estudantes que fazem esse programa, e eu fiz uma das disciplinas do meu doutorado nesse programa, e aí fiz uma amizade lá, conheci pessoas de outra área, nomeadamente da engenharia elétrica, e a gente propôs a fundação de uma startup de condomínios solares, que depois eu vou contar que ela não deu muito sucesso, mas me trouxe muito aprendizados. Bem, e aí no meu regresso para o Brasil, eu pensei, poxa, eu quero continuar trabalhando para o fomento, a inovação, o empreendedorismo de base científica e tecnológica, que pode começar desde o caminho do ensino médio e, obviamente, enveredando pela trajetória acadêmica universitária. E aí, trabalhei no Sistema S, trabalhei em hubs de inovação, desenvolvendo programas de inovação para acelerar ideias, para acelerar empresas de base tecnológicas em fases mais maduras, para desenvolver programas de intraempreendedorismo para grandes empresas, com o objetivo de essas grandes empresas gerarem novas empresas, que é uma terminologia que a gente usa de corporate spin-offs. E aí, inquieto, como sempre, como vocês já notam aqui pela minha velocidade da fala, eu, em determinado momento, decidi voltar para a universidade para poder fazer pesquisa científica na área de internacionalização de startups, e foi aqui que eu parei na ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, me recebeu muito bem, e hoje eu estou aqui fazendo pesquisa, mas não obstante, ainda com essa minha vocação empreendedora, eu lancei um laboratório de inovação no modelo de serviço, que a gente chama de Innovation as a Service, junto com colegas do mercado, da academia, juntando teoria e prática, e hoje a gente continua ainda desenvolvendo projetos de empreendedorismo e inovação, seja para jovens que têm ideia, seja para grandes corporações que têm objetivos estratégicos, e seja, obviamente, para dar uma resposta à sociedade para os grandes desafios que a gente vive hoje enquanto comunidade, né? Comunidade global. Então esse é o Jamil, um inquieto, um esperançoso, um realista esperançoso, como dizia Ariano Suassuna, e uma pessoa que está se divertindo com o processo, entendendo que em algum momento lá na frente o meu lugar na janela vai estar me esperando. Legal. Tudo isso que ele falou, o que quer dizer, gente? Que a gente não pode parar. Parou também, para a vida da gente, né? A gente tem que sempre estar atento ao que está mudando, à oportunidade, e de repente isso tem a ver com o nosso tema de hoje, né, professor Matheus? Quando a gente fala empreender, por exemplo, o que significa na prática para você? Em termos de definições formais é quando, moçada, quando você identifica uma oportunidade, consegue canalizar ou buscar, descobrir, inventar recursos para ser bem sucedido naquilo que você quer. Isso, e aí abre um mar de
de outras definições e cabe para tudo. A gente estava até discutindo aqui antes como a gente fala na prévia, né, no nosso aquecimento, que esse tema de empreendedorismo é um tema super legal que vocês organizaram dessa forma, um tema transversal. Então, para quem está aí nos assistindo, com dúvida entre medicina, né, ou direito, que são os mais tradicionais, ou se eu faço biologia ou farmácia ou engenharia, eu vou fazer um curso de empreendedorismo, acho que tem de graduação? Eu nem sei se tem um curso de empreendedorismo de graduação, não sei se o Michael sabe ou o Jamil sabe, mas assim, mesmo que tenha, o tema empreendedorismo é um tema transversal. E em qualquer área que você entrar, você pode optar por uma carreira empreendedora. Por isso que a gente está aqui hoje, para tentar, né, pelo menos instigar algumas dúvidas de futuro, de carreira, mesmo com o diploma na mão, ou durante a sua formatura. E em qualquer área do conhecimento, Cláudia, a gente pode pensar, né? Um médico que vai ser um médico, né, de hospital, onde ele está lá no dia a dia das cirurgias complexas, né, ou dos atendimentos, ou alguém que fez medicina, mas pensa em criar algo novo que não existe ainda. Me conectar com uma empresa da área de saúde que desenvolve algo na área de cardiologia, por exemplo, e eu quero ajudar essa empresa a desenvolver algo para ter um nível de tratamento de alguma doença mais apurado e com mais eficácia. E para isso ele pode ser talvez o sócio de uma empresa. Ou como o Jamil trouxe o termo startup, que é uma pequena empresa que tem um olhar mais para tecnologia, né, que vai subir, vai crescer rapidamente, ou tem várias outras definições, e trabalha num ambiente de incerteza para que eu possa ali, de repente, virar um sócio. Ganhar dinheiro com isso é o resultado. Pela minha rodada entre os empreendedores que eu conheci, nunca ninguém chega e fala assim, meu objetivo era ganhar dinheiro. Nunca ninguém chegou para mim e falou isso aí. Muitos são ricos hoje. Acho que a primeira coisa seria satisfação pessoal, não é? Ou não? É viver tem uma razão por trás daquilo. Então eu conheci, não sei se eu já posso ir, né, dando exemplos. Então eu falo dessa área de saúde porque eu tive a oportunidade de trabalhar com uma média empresa no Brasil. Não vou citar o nome porque eu não pedi autorização, mas eu fiz uma parceria com eles da área de saúde, uma empresa brasileira, familiar, que tem vários desafios. Média empresa em termos de estrutura, mas grande em termos de representatividade do mercado, né, na área de saúde. E o doutor que fundou a empresa, e falecido já, hoje está na 3ª geração. Quando eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, ele falou assim, não, eu quero, o SUS tem que dar, o SUS é o Sistema Único de Saúde, né? Muitos de nós não temos contato às vezes, mas muitos temos e nem sabemos que temos contato com o SUS, e o SUS é uma estrutura, é um projeto fantástico, assim, né? Quem rodou um pouquinho o mundo entende que o SUS, em termos de projeto, o Brasil é cheio de projetos bons, pessoal. A gente tem que aprender a executar esses projetos, né? Em termos de legislação, e o SUS é fantástico. E ele falou, né, o SUS tem que dar certo. E a gente está aqui para dar acesso à população via SUS. Pois, ouvindo ele falar isso, ele não está falando da riqueza que ele acumulou. Em nenhum momento, ele acumulou riqueza. E ele consegue hoje não ser, a família consegue não cair na tentação dos assédios que sofre das grandes corporações, porque sabem que se vender, perde todo, na palavra original, propósito, mas a gente fala propósito hoje de uma forma mais vulgar, talvez, mais, né, uma palavra aí da moda, mas eu gosto muito dessa palavra, né? Então, se vende para uma grande corporação, com todo respeito às grandes corporações, pode perder esse propósito, que muitos não vão estar preocupados em fazer o SUS dar certo, em dar acesso à população. E em termos reais, quando você compara o nível de preços dos mesmos equipamentos, né, esses dispositivos médicos que eles vendem, então se você coloca num gráfico, o preço médio das grandes corporações multinacionais está aqui. E o preço deles está aqui. E eles não matam mais pacientes por causa disso. Eles porque quem está de fora fala assim, não, mas é porque é mais barato, então não é bom. Não, aqui ele está falando assim, aqui a gente não consegue enxergar. Tem um propósito de estar aqui embaixo, porque eu quero dar acesso a uma população que não tem acesso. Sim. E aí você fala, nossa, esse cara vive o propósito. Diferente desse monte de blá blá que a gente vê em postagens superficiais de rede social. E é um empreendedor. E aí tem muita coisa que a gente vai falar aqui, porque o empreendedor tem o seu. Então, quem quer colocar uma ideia em prática, identificando oportunidades, alocando recursos, que a gente não tem dinheiro nem às vezes de onde conseguir esse recurso, a gente vai atrás, fazendo o que gosta e dando para a sociedade o que ela precisa,
essa pessoa aí, certamente ela vai ter muita história para contar. Muita história para contar. Nem fale. Assim como teve o nosso amigo, né, Jamil, que um monte de história para contar, eu fiquei prestando atenção. E você falou que transformou pesquisa, uma ideia científica num negócio, né? Como que foi essa experiência, né? Então, durante a minha jornada doutoral, eu aprendi a fazer pesquisa social aplicada dentro de uma faculdade de engenharia que, por natureza, é um desafio, porque o engenheiro ele tem muito números, dados, contas, e nós, cientistas sociais, utilizamos muito da percepção de fenômenos que envolve pessoas e organização, e utilizamos uma loja qualitativa de dados, que foi um processo desafiador. Mas ao longo desse processo desafiador, eu aprendi a entender problemas, fenômenos, por múltiplas perspectivas. Então, é o que a gente chama dentro da academia de uma perspectiva multi-stakeholder. O stakeholder é aquela pessoa de diferentes funções e tipos que está envolvido no processo. Por exemplo, na universidade tem um professor, tem o técnico, tem o administrador público, tem o aluno. Esse é o stakeholder que compõe o ambiente universitário, os tipos de pessoas que estão ali, direto ou indiretamente, influenciando aquele processo. Então, essa metodologia de múltiplo olhar, para entender um problema, que eu utilizei na minha tese de doutorado, eu comecei a aplicar esse procedimento também para entender problemas e, a partir do entendimento de problemas, propor soluções. E numa perspectiva de inovação, que é uma perspectiva de empreendedorismo e inovação, que você olha muito para os desafios de inovação que a sociedade possui, que uma corporação possui, entendendo esses desafios, é preciso ter esse olhar múltiplo, holístico, amplo. E aí eu peguei essa metodologia que eu utilizei no meu doutorado, para tentar não ser redundante, e comecei a metodificar cientificamente produtos para acelerar o empreendedorismo científico dentro da universidade e dentro das corporações. Foi aí que eu constituí, junto com a discussão com amigos, e também entendendo o que é que o ecossistema, o que é que essas pessoas envolvidas com inovação pensavam de métodos de aceleração, e propus um método de aceleração genuíno, novo, original, para poder trabalhar com um impulsionamento de empresas de base científica tecnológica dentro e fora da universidade. Quem não entende nada, o que é método de aceleração? Métodos de aceleração, imagina, você tem uma ideia e precisa converter essa ideia em um protótipo, em um produto que seja num espaço rápido, porque o empreendedorismo é muito dinâmico. Então, para você aproveitar as oportunidades, você precisa daquela conversão de ideia a produto num espaço pequeno, num espaço curto. Entendi. Então a gente acelera esse processo de validação, de desenvolvimento, para ele chegar no mercado de forma mais rápida e objetiva possível. Então eu peguei esse método que eu utilizei, que eu desenvolvi durante a minha pesquisa doutoral, e adaptei ao cenário de ajuda, de apoio ao desenvolvimento dessas empresas, e criei um passo a passo de forma ágil para poder constituir a minha metodologia própria de aceleração, que hoje é parte do portfólio de produtos da 1119. Essa mesma do Laboratório de Inovação 1119, que eu rodo com amigos e parceiros que atuam no mercado da academia Brasil e Europa. Eu também utilizo essa mesma metodologia, esse mesmo procedimento de visão holística, de consulta de diversos tipos de pessoas, para poder criar programas de inovação aberta com grandes corporações, para resolver desafios de corporações e outros tipos de entregáveis que eu tenho no laboratório. Então dessa forma se constituiu esse meu novo empreendimento, que já vem rodando há 1 ano, e que tem tido uma inserção interessante no mercado, e tem apoiado o desenvolvimento de empresas de base tecnológicas Brasil afora. Então, o que eu posso dizer como a experiência própria é que a ciência que eu desenvolvi no meu doutorado me deu uma visão processual muito importante e metodológica de como fazer algo, propor um produto robusto do ponto de vista prático e científico que de fato traz resultados. Entendi. Agora, olha só que interessante. Eu tô aqui como leiga, né? Então, eu sou aquela pessoa que tá, né? Você aí do outro lado sou eu, tá? Então, a gente tá ouvindo muita coisa que fala assim, puxa vida, então quer dizer que eu penso só em, sei lá, abrir uma portinha lá em casa e vender um pastel, uma garagem, de repente. Mas olha
o que é legal que o Jamil acabou de dizer é que o tanto que você for estudar, como ele fez até o doutorado e tal, pode revelar uma infinidade de possibilidades que não é só isso que você pensa hoje, né? Então, o estudo vale a pena, porque você vai chegar adiante, vai enxergar, né, muito além daquilo que você pensou da primeira vez. É empreendedorismo, né, professor? Empreendedorismo. Sim. Mas você pode também falar, não, vou juntar tudo isso, vou continuar estudando, vou virar um expert no assunto e vou conseguir fazer algo mais inovador ainda. Acho que isso é legal. Gostei. Acho que eu consegui juntar tudo que você falou, mais ou menos. Mais ou menos, Cláudio. E então, o mais legal, só para concluir, é que no meu caso eu utilizei o meu meio de pesquisa, não o resultado da minha pesquisa para empreender. Então isso me dá uma transversalidade, uma replicabilidade muito positiva para todos os processos que eu vou fazer. Então no próximo empreendimento que eu for lançar, possivelmente vai acontecer nos próximos anos ou meses, eu vou utilizar dessa mesma perspectiva metodológica, desses mesmos processos que eu trabalhei o meu doutorado, justamente, que é uma visão ampla para entender os problemas que existem em determinados fenômenos, para aí depois sugerir uma solução em forma de produto. Ou seja, valeu a pena ter feito tudo isso. Bastante. Não me arrependo. É isso aí. E professor Maicon, conta aqui pra gente, quais habilidades que você acha que a gente precisa ter para desenvolver, para começar a empreender? Olha só, o Jamil já está lá em cima, no topo da cadeia do empreendedorismo, mas a gente está aqui pensando aqui embaixo. Essa é uma pergunta muito legal, Cláudia. Se você pensar, quando a gente fala de empreender, a gente fala do empreendedor. Antes do empreendimento, do negócio, daquilo que você criar, você tem uma pessoa por trás. Você tem lá a pessoa que quer empreender. Qual que é a motivação dela? O que ela precisa saber? Que habilidades ela tem que ter para ela começar nesse empreendimento? Eu costumo falar, assim, muito olhando para os nossos alunos aqui, a primeira coisa tem que ser uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa lá que quer ver algo diferente naquilo usual, alguém que percebe, ó, por que está acontecendo isso? Por que existe esse problema? Será que eu posso fazer alguma coisa para mudar essa minha cidade, para mudar ali o meu bairro, o lugar onde eu moro? E a pessoa vai atrás de aprender, de gerar conhecimento, de conversar com as pessoas, entender esse problema para pensar em algo que contribua com a vida das pessoas, né? Então, eu diria que uma primeira habilidade muito importante é a curiosidade, a vontade de mudar aquele ambiente que ela está participando, né? Eu costumo resumir muito também com os nossos alunos uma palavra que eu chamo de ser proativo. Não esperar as coisas acontecer. O empreendedor ele tem que ser proativo. Tá tudo, de certa forma, um pouco contra aquela ideia, o negócio dele, mas ele é proativo, ele vai lá e ele tenta inverter aquela situação desfavorável para algo favorável. E quando a gente fala também ali, pensando nos alunos do ensino médio, quando ainda jovens na escola, eles veem muitas oportunidades no seu dia a dia, e às vezes eles podem se sentir um pouco assim, sem oportunidade de agir, mas eles têm oportunidade de agir mesmo mais jovens, de começar a já mudar. A gente tem vários exemplos, vários casos que a gente vê aí de jovens atuando na sua comunidade, na sua cidade e gerando ótimos resultados. Tem um caso que eu sempre também, recente, de um aluno nosso que foi super interessante, onde quando a gente discute com eles a questão de criar um negócio, de empreender, eles perguntam, mas por onde eu começo, professor? Eu preciso de uma boa ideia para começar. Por onde eu começo? Eu tento trazer para eles assim, a gente tem muito essa tendência atual do mercado, não, eu quero abrir uma empresa e criar um aplicativo. Mas um aplicativo para quê? Você vai ajudar quem com o seu aplicativo? Porque no final das contas, um processo empreendedor, um empreendimento, você está gerando um benefício para uma pessoa, para um grupo de pessoas e assim por diante. Então, qual que é o problema de fato que você quer resolver? Qual que é o valor que você quer gerar a partir do seu negócio? Você já encontrou esse problema? Então tenta procurar esse problema. E recentemente a gente teve um caso de um aluno que desenvolveu até tecnologia e está avançando no seu projeto, onde ele tinha um problema familiar de medicação, certo? Então ele tinha um problema onde ele tinha pessoas mais idosas na família que tinham dificuldade para se medicar e tomar os seus remédios com
a periodicidade adequada, tomar os remédios adequados, não confundir, porque às vezes a pessoa idosa ela tem mais dificuldade, né, para tomar os remédios e assim por diante. E como que ele podia ajudar nesse contexto? Então ele começou uma ideia, um projeto muito simples, mas super inteligente, de eu vou criar um mecanismo que ajuda a pessoa a não confundir mais os remédios, não perder a hora dos seus remédios. Olha que simples e que efetivo, né? Com impacto social, em saúde, que pode ser imenso, com uma motivação muito grande desse jovem, né, de mudar aquele seu contexto social, de ajudar a sua família, e com o potencial de juntar várias outras pessoas aí, não só na cidade dele, mas talvez no mundo inteiro. Uma coisa simples, mas com um grande impacto. Na dúvida, tem sempre alguém ali do lado, né? Tem um professor para orientar, para tirar, né, aquelas dúvidas iniciais de como fazer isso ou aquilo. O que a gente não pode deixar é para lá, né? Isso mesmo. Colocar, não, eu tenho essa ideia, será que eu vou levar adiante? Será que não? Será que vai vingar ou não? Mas se você não fizer, né? Como é que você vai ficar sabendo? Legal, boa experiência, né, desse aluno. Eu tenho certeza que ele se sentiu super, né, valorizado por ter ajudado alguém e, claro, empreendido em algo que ninguém tinha pensado antes. Ai, que bacana. Né, professor Matheus? Então dá para estudar e empreender? O que você acha dessa dupla? Para de novo. Estudar e empreender ao mesmo tempo. Estudar e empreender. Então, assim, empreendedorismo é um tema muito, muito amplo e a gente vê várias oportunidades ou necessidades das pessoas em empreender. Alguns falam que empreendedorismo é algo mais igual liderança, né? A gente nasce com o DNA da liderança ou nasce com o DNA empreendedor. Eu acredito que isso é verdade também. Também. Então, existem algumas pessoas. O Pelé nasceu. Acho que ele não aprendeu a jogar bola. Foi apresentado a ele a bola e ele fez tudo aquilo que fez e outros tantos aí. Mas são exceções. Então, eu acho um pouco perigoso, ainda mais para nossa juventude, o discurso de que não precisa estudar, né? Você vai ser um cantor, você vai ser um jogador de futebol, ou você vai ser um empreendedor. E não precisa estudar para isso, né? Acho que a gente pode ser, acredito no potencial de todo mundo. Mas na prática, na estatística, é mais exceção do que a regra. E embora tenha histórias bonitas, né, de famosos, eu não sei se o Bill Gates, o Jamil estava até falando na vinda para cá, né, o Bill Gates eu acho que não concluiu, ou não fez a graduação, ou fez depois, não sei. O Steve Jobs também. Então são ótimos profissionais. Quem somos nós para dizermos que não são bons empreendedores? Mas isso não é a regra. Isso está muito próximo da exceção. Existe o empreendedorismo, mas na base, que você pode, né, uma mulher costureira, que é o mais comum, né? Um homem mecânico, ele pode abrir uma oficina, ela pode abrir também uma oficina de costura e virar um grande negócio, né? E ela ter aquele espírito empreendedor, e ela ter uma mente de empresária, e aquilo vai se transformar numa grande corporação, independente de ter estudado. Isso pode acontecer. Eu acho que é mais exceção. Para as pessoas que gostam desse papo de empreendedorismo, né, eu acho que não é aqui uma escolha entre estudar ou empreender. Né? Pode acontecer eu empreender, mas é mais para você, talvez seja mais prudente. Mais seguro, né? Mais seguro, não abandonar a ideia do empreendedorismo, mas manter os estudos. Né? Tanto é que as escolas americanas são muito famosas por dar a bolsa aos bons esportistas para estudarem. Né? Então, esses bons esportistas, eles não quero só ser um ótimo jogador de tênis ou de futebol americano ou de basquete. Eu também quero garantir os meus estudos. E aí, embora fuja um pouquinho da sua pergunta, a gente percebe dos tipos de empreendedorismo, embora a gente possa falar de vários tipos, né, tecnologia, social, etc., eu vou me focar aqui em dois tipos que a gente pensa muito. O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Então, por necessidade é isso. Assim, eu tô lá, eu sou filho, 10 irmãos, e a família mais pobre, não tenho muito o que fazer, eu vou ter que abrir um negócio aqui para resolver a vida minha, dos meus irmãos, porque no emprego que eu estou não resolve, e vou buscar um empreendedorismo. Às vezes ele é um pouco mais de subsistência, né? Pode ser que vire um grande negócio, mas a probabilidade
de você ter um crescimento nisso é um pouco menor, ou bem menor, né? E a gente vai perceber isso em populações mais carentes que não tiveram, tem um espírito empreendedor, porque tem o perfil de arriscar, de ser curioso, todos os pontos que o Michael falou, essa pessoa também tem. Aqui às vezes ela não teve a oportunidade de estudar, mas então ela vira um empreendedor na comunidade dela, no bairro onde ela está. Mas o empreendedorismo por oportunidade é aquela pessoa que ele pensa em fazer um produto mais elaborado. Quando o Jamil fala aqui de empresas de base tecnológica, não é assim que eu nasci com 17 anos e estou com vontade de fazer um remédio. Não, né? E aí vem os termos importantes, né? Não, eu tenho uma vontade de trazer uma cura para algo importante, porque tem até motivação na família, e para isso eu vou fazer um curso de farmácia, ou vou fazer um curso de biologia ou de química, e quero trazer uma grande inovação. Isso custa, isso precisa de conhecimento. Então o estudo é fundamental para esse perfil empreendedor. E aí, quando o Jamil traz uns termos interessantes, né, até para a gente fazer analogia, a incubação, né? Vocês sabem o que é uma incubação. Você vai numa maternidade, alguns de vocês que estão assistindo aqui foram incubados, provavelmente, né? E estão vivos, ainda bem, felizmente, por uma tecnologia, sim, por serem incubados. As empresas também precisam disso às vezes. Eu, quando estou começando com uma ideia, quase me formando, eu talvez entre numa incubadora. A USP, onde nós 3 estamos, nós 5, que o Júnior está lá também, né, na produção, onde nós 5 estamos, a USP tem as suas incubadoras, várias incubadoras. E isso é como você fosse o recém-nascido, né, prematuro. Está sendo cuidado. Sendo cuidado. E aí tem outro ponto, o Jamil também trouxe a questão da aceleração. Aí eu não sei o que vem antes na teoria, mas na prática, estou invertendo aqui, se for o caso. Depois da incubação, você tá bom, aí saí da maternidade, agora vou ter que ser tratado aqui, né, no peito até 2 anos. Hoje não dá mais tempo, né? Hoje é 6 meses, 6, 7 meses por causa das férias. Aí vou ficar na escola até os 17, 18 anos, vou estudar ainda, né? Então, para uma empresa não dá para você esperar tudo isso. Então, para o ser humano é mais difícil, né? Vou acelerar meu filho, né? Vai passar por um processo de aceleração. Já vai se formar com 12 anos, porque eu preciso resolver isso logo. Não. Mas no mundo industrial tem. Então, o que a gente vai fazer? Vai acelerar essa empresa que já se mostrou viável, né? Um termo ruim para o ser humano, mas para a empresa já está se mostrando viável. Então agora a gente vai partir para um processo de aceleração. Então eu vou fazer crescer os músculos, né? Toda a estrutura óssea para que eu me torne 21 anos, né? Independente, como fala isso? 21 anos. Maior de idade? Esqueci o nome agora. Emancipado. Emancipado. Falamos juntos. Emancipado. Então, com a empresa não dá para esperar 21 anos para emancipar. Hoje, a expectativa média de uma empresa hoje é de menos de 20 anos. Antigamente, na década de 50, uma empresa vivia em média 60 anos. E nós, seres humanos, vivíamos menos que 40 ou 50. Hoje inverteu e bastante. Hoje uma empresa vive em média... Matheus, a Coca-Cola tem mais 100 anos. Tem, mas é em média. Lembrem das aulas aí de matemática de vocês. Em média, a Gerdau tem mais de 100 anos. Gerdau. A Coca-Cola tem mais de 100 anos. Mas muitas morrem. Muitos de vocês que querem montar uma empresa vai ter dificuldade. Muitos que são bem-sucedidos... Muitas histórias de sucesso, pessoal, que aparecem aí na superfície das redes... É só o momento que a pessoa já tem os seus milhões de dólares, ou reais, ou euros. Mas ela pode ter quebrado 1, 2, 3, 4 empresas. E se você não entrevistar essa pessoa e não conhecer a história dela, ou não ler com profundidade uma biografia dessa... É que ela não está escondendo, é que ninguém conta. Porque o mais bonito é contar, né? É por isso que a gente fica todo ansioso, né? Hoje em dia, que só vê história de sucesso, ninguém posta lá, né? Hoje eu me dei mal na prova, pessoal. Hoje eu tirei 3 na prova. Estou postando aqui que eu tirei um 3 na prova aqui, ó, de química. Tô triste com isso. Não, né? Todo mundo está feliz. Então, esse é o ponto. E aí a gente vai participar desse processo todo. Para você se beneficiar ao máximo possível, estudar conta. Acho que conta. Então, um convite para vocês, busquem aí os cursos que vocês querem fazer. Esse papo de fazer o que gosta, eu acho bonito. Gosto desse discurso. Às vezes não é possível, mas gostar do que faz é super importante. Isso é super importante. Super. Hoje eu posso falar para você, se eu fosse fazer o que eu gosto, pessoal, eu gosto de música, mas eu canto mal, eu toco mais ou menos ali alguma coisa, então não ia conseguir me sustentar. Mas eu gosto muito do que eu faço. Assim, acordo com vontade de fazer, durmo pensando no dia de amanhã. Não me considero um workaholic. Um workaholic é
Quem me ajuda a traduzir? Seria um viciado em trabalho. Workaholic é o termo que a gente usa em inglês, em português, né? Mas eu viciado, não me considero um viciado em trabalho, mas gosto muito do que eu faço. Então estudem, é importante, continuem nessa estrada de vocês que vai fazer diferença. Mas é legal a gente pensar que se a gente faz o que a gente gosta, flui melhor, né? Acontece de fluir melhor, né? A gente tem eu essa... acho que flui. Eu acho que faz As pessoas elogiam, faz né? toda a diferença. As pessoas elogiam. E pelo meu aprendizado, ao longo do curso, você aprende a gostar. Muitas vezes aquilo que você começa com uma certa resistência, você tem que saber olhar o outro lado da moeda, procurar ser proativo, como o professor Maicon disse, positivo sobretudo, e aí você encontra beleza em alguma face. Eu sou um exemplo disso, até posso dizer para você que eu sou bem resistente, hein? Eu falo assim, não, isso aí não serve para mim, daqui a pouco eu já tô amando a coisa, né? Porque faz parte do ser humano, né? A gente acaba resistindo e fala, não, de repente... De certa forma, o jovem, ele consegue alcançar isso com êxito, porque ele é aberto a experimentar, né? E qual que foi seu primeiro contato com o empreendedorismo? Você se lembra disso? Meu primeiro contato com o empreendedorismo foi, assim, enquanto pessoa, ser vivo, foi criança, meu avô já tinha empreendimentos e etc e tal, e minha mãe possivelmente me levava várias vezes para acompanhar o dia a dia, e meu avô, sem nenhuma formação, aprendeu com muito erro, mas eu me lembro dos momentos na praia, ele fazendo a contabilidade, enfim. Teve esse momento de criança e depois, com o empreendedorismo, talvez eu acho aí com os que eu me lembro assim mais claro, com 10, 12 anos, eu ia para o sítio do meu pai catar castanha para vender. Naquela época era R$1 o quilo de castanha. Então, obviamente, meu pai é um cearense que saiu do campo, fez aquele êxodo rural, foi estudar engenharia civil na Universidade Federal, então meu pai tem uma história de trabalho desde criança. Meu pai começou a trabalhar com 7, 8 anos, carregando lata d'água para levar para as casas do interior do Rio Grande do Norte. Então, desde pequeno ele sempre estimulou que o trabalho dignifica o homem. Inclusive eu escutei recentemente uma fala do Papa, esse novo Papa também ratificando que o trabalho dignifica o homem, e aí sempre eu tive essa cultura, essa educação dentro de casa, por isso que os pais que nos assistem também é muito importante incentivar o filho, trabalhos lúdicos, que o meu era um pouco lúdico, era uma mistura de brincadeira com trabalho, eu não sabia que era trabalho, mas garantia o dinheiro da pipoca, do cinema, então eu fazia isso de forma lúdica, e catava castanha. E depois, aos 15 anos, meu pai olhou para mim e fez: você tá muito playboy, você tá estudando nas melhores escolas da cidade, eu não tô gostando dessas suas companhias, não. Eu vou pôr você para trabalhar. Ele ligou para uma construtora que era amigo deles, e meu filho sabe mexer com computador. E eu, com 14 anos, eu fui empreender dentro de uma organização, intraempreender nesse caso, que é outra trajetória do empreendedorismo, é quando você trabalha dentro de uma empresa, fazendo novos serviços, novos produtos. Obviamente que você não trabalha com risco, você trabalha com os recursos da empresa, você tem ali um salário remunerado. Mas eu me lembro que na época o meu contato com o empreendedorismo, nessa perspectiva intraempreendedor, foi operar um sistema financeiro da Microsiga, Proteus, alguma coisa que hoje é a TOTS, essa grande empresa, né? Então eu comecei a trabalhar com 15 anos incentivado pelo meu pai. Mas eu também fiz um empreendedorismo familiar, que eu cheguei a negociar com meu pai, disse: olha, beleza, aí o treino de futebol. Aí ele falou: olha, você é realista, você não dá muito para jogador, então é melhor você estudar e trabalhar, vamos trabalhar com ser realista e esperançoso. Vou pôr você trabalhar. Eu disse: não, beleza, então eu trabalho, na época eu ganhava um salário mínimo, tinha carteira assinada, e eu fiz assim: mas você me dá um complemento. Uma mesada negociando. Aí. Exato. Eu negociei, que é também um fator muito importante para quem quer empreender, esse fato de saber negociar. Negociar com respeito, era o que meu avô libanês me ensinava muito. E aí foram as primeiras perspectivas empreendedoras. Quando eu entrei na universidade, eu confesso que eu tive o privilégio, que muitos jovens hoje não têm, de me dedicar full time à minha faculdade. Mas obviamente que eu já tive algumas experiências de empreendedorismo dentro da universidade. Peraí, aparência. Full time é o tempo todo, tá, gente? Exato. Desculpa, eu tenho que parar com isso. Mas essa juventude que está hoje, aí eles aprendem muito inglês, acessando jogos, vídeos, filmes. Eles acabam mas algumas coisas assim, dessa parte, mas, né... Do trabalho. O tempo inteiro e tal, e aí eu tive o privilégio, que é um privilégio que nem todos os jovens hoje têm do ensino médio, da universidade, de trabalhar, de estudar o tempo inteiro, tempo integral.
E eu fui com essa experiência já entendendo que é preciso empreender, ao mesmo tempo estudar, porque o estudo ele nos traz o conhecimento, e o conhecimento aplicado ele vai reduzir os riscos, as chances de insucesso. Então é muito importante trabalhar, estudar. Eu sei que muitos não conseguem, porque dentro de uma pirâmide de necessidades, a primeira é a sobrevivência, então as pessoas precisam trabalhar para pôr uma comida na mesa, ainda é uma realidade dura do nosso país, infelizmente. Mas, sendo mais objetivo, eu sou nordestino, gente, eu falo muito, peço desculpas, mas com o empreendedorismo, criando o meu primeiro negócio, me recordei. Eu, aos 16 anos, 15 anos, eu era web designer, eu construía sites. Olha. Me lembrei disso agora. Tá vendo? E utilizava uma ferramenta chamada Microsoft Front Page. E eu construí o site do buffet de festas infantis da sogra do meu irmão. Olha lá, tá vendo? Pronto. A gente pergunta, vai a fundo, ele vai até lembrando. Olha só. Não ficou aquelas coisas todas, né? Mas foi legal. Né? Aquela beleza toda, mas, poxa, já comecei a aprender a programar. Eu me lembro que eu coloquei um plugin de contador de visitas no site. Naquela era o que a gente chama de Olha. must-have, que era, pô, você entrar no site, tem um contador e tal, já dava uma métrica para quem contratava o serviço e tal. E aí eu construí alguns sites e tal, e pronto. Talvez esse foi, de fato, profissionalmente, não emitia nota fiscal, confesso. Também não tinha um sistema MEI naquela época que nos ajudava hoje a empreender de forma Mas na realidade foi bacana. formal. Então, pensando bem, o meu primeiro empreendedorismo função como empreendedor foi nessa época que eu abri a minha software house, eu era web designer, freelancer, como eu posso chamar, mas era uma função empreendedora que eu fazia com muito gosto. Mas quem tá te ouvindo agora tá assim, puxa, olha só a história dele. De repente, falar tudo isso que você disse faz muita diferença, porque as pessoas estão ali, né? Falam assim, poxa, mas é gente como eu. Né? Então, e aí São todos. eu me lembrei... Mas se me permite, assim, é interessante porque às vezes no mundo tradicional, se eu brinco ali de construção, os pais falam vai ser um engenheiro civil. Se eu brinco de tratado, outro vai ser médico. Isso é meio comum, né? Mas às vezes não percebe uma atitude empreendedora desde criança e vai ser um empreendedor. Não existe isso nas famílias. A não ser aquelas famílias que já têm o veio do empreendedorismo. Tá. Aí percebe que tem um tino. Aí segue ali. naquilo. Mas isso que o Jamil está falando é muito importante, assim, é que a família já identifique um pai, né, uma mãe que valorize e busque em qualquer atividade que faça essas atividades empreendedoras. Até parecer uma brincadeira, né? Mas não era uma brincadeira. Começa de forma lúdica. E o mais engraçado é que eu faço essa provocação, eu conto essa história porque hoje não é diferente. Há muitos jovens no próprio ensino médio, professor Maico, professor Matheus, que já tem acesso a, uma ferramenta de robótica como um kit de Arduino, que ele consegue já desenvolver alguma coisa com sensores, aplicar. Muitos tem na escola. Né? Muitos já tem conteúdos programados que incentivam isso. Poxa, se o cara fez um sensor lá, então, para abrir o portão automático da casa dele, lá que a mãe sempre reclama, que a minha mãe reclama até hoje, que aquela engrenagem sempre trava, ela tem que chamar o cara da assistência. Se ele desenvolver um sensor inteligente e funcionar na casa dele, porque ele não vende para casa da tia, ou para casa da avó, obviamente que na minha jornada empreendedora, os grandes influenciadores e pessoas que me incentivaram foram meus familiares. E aí, entendendo que o jovem tem acesso, não como a gente gostaria que fosse ainda um acesso global, democratizado no nosso país, mas ele tem acesso à robótica, à programação. Muitos jovens aprendem a programar, muitos jovens hoje são super autodidatas. Entra no YouTube, faz um curso de programação, um curso, sei lá. E a gente já vê a internet com empreendedorismos, com aquelas plataformas de freelancers, de negócios autônomos, que você consegue cadastrar, né? O jovem vai lá, cria um MEI. O jovem com 15 anos, acho que a partir de que idade você pode criar um MEI? Se você 15 anos, 16 anos? Não sei. Né? Então, o microempreendedor individual, ele pode até gerar uma nota fiscal, ter um CNPJ, ele consegue empreender. Então, hoje, essa experiência que eu tive prematura, que é assim que eu posso dizer, o jovem ele também consegue ter acesso. O que é preciso o jovem saber e entender? Que ele tem que ter o poder de negociação e pensar e saber pôr um valor
no seu serviço e oferecer. E perder esse medo de... Poxa, eu tenho uma solução, Michael, você quer comprar? Né? Quanto é que você pagaria? Né? Então, fazer também esse exercício de oferecer às pessoas... As pessoas que vão dizer que não presta, as pessoas que vão dizer que não funciona, as pessoas que vai falar, funciona muito bem, eu vendo, eu compro. Ele já junta um dinheirinho, já faz outro curso de inglês, ou outro curso, em escolas técnicas, antes mesmo de entrar na universidade. Então, ele já vem numa jornada de empreendedorismo para investir nele mesmo. Olha, depois disso, eu até estou pensando em empreender, tá? Olha lá. É bacana, né? Porque a gente vai se auto-incentivando, vamos dizer assim. Professor Michael, para quem está no ensino médio agora, que é a maioria do nosso público, né? O que é importante saber antes de decidir empreender, né? Ele está lá pensando hoje em dia, não, eu vou vender pipoca na escola, porque eu acho que eu posso ganhar uma graninha com isso. Mas e adiante depois? O que ele tem que pensar antes? Antes de vender a pipoca na escola. O que eu diria, assim, quem está no ensino médio? Primeiro, a gente não tem muito como saber o que vai acontecer quando ele tentar vender a pipoca. Então, ele precisa entender que são jovens, que além da formação do negócio, a gente tem a formação do empreendedor também, aquela experiência dele. Você já tentou vender alguma coisa? Você já tentou vender uma pipoca mesmo dentro da sua casa? Já tentou negociar com o seu pai, com a sua mãe? Igual aqui o professor comentou com a gente. Então, essa experiência de você fazer algumas pequenas atividades relacionadas com o empreender, com o empreendedorismo, vão te mostrando as oportunidades que você tem. E vai mostrando para você o que você tem que aprender. Porque aquele momento é muito legal quando a gente pensa que o estudar... Às vezes a gente pensa em estudar muito naquele negócio de obrigação, né? Você tem que estudar, sentar na cadeira, ficar lendo livro durante muito tempo. Mas o estudar hoje em dia não é mais muito dessa forma. Ele é mais dinâmico, ele é mais responsivo. Eu preciso vender uma pipoca. E quanto será que eu posso cobrar do saquinho da pipoca? Vou procurar algum lugar que me ajude a fazer essa continha? Né? Então você consegue rapidamente procurar na internet... e entender, ter um aprendizado muito direcionado para aquelas necessidades do seu empreender. Então a gente tem um estudar hoje muito mais moderno, mais ágil, que responde às necessidades do empreendedor conforme ele vai tendo as necessidades de aprendizado. Então, uma crítica aos métodos mais tradicionais de ensino, às universidades, era aqueles formatos muito engessados, muito onde você estuda muita coisa que às vezes você não vê a aplicação. A gente ainda tem um pouco disso, sendo bem honesto, mas ao mesmo tempo a gente vê nas universidades que às vezes você acha que aquele conhecimento naquele momento não tem muito sentido para você, mas mais na frente você vai ver, ainda bem que eu estudei um pouquinho aquilo lá, eu achei que não ia servir para nada, mas serviu sim e fez muita diferença para mim. Então, às vezes a gente tem que entender que muitas das coisas que a gente é ensinado na universidade, ou mesmo na escola, a gente não vê uma aplicação, um uso imediato, mas não é à toa que você tem professores lá, muitas vezes muito mais experientes, com uma vivência muito grande, que entende o porquê que em algum momento da sua vida depois você vai usar. Mas é legal de ver essa resposta rápida que o jovem precisa ter tentando, né? Conforme ele tenta, ele vai aprendendo com os seus erros. Então, isso às vezes é difícil de explicar para as pessoas, que a gente aprende com os erros, né? Mas a pessoa realmente só vai aprender tentando e errando. Então, quando você erra, você tem o seu jeito de errar, o seu jeito de aprender, e você precisa arriscar. Uma palavra muito próxima do empreendedorismo é o risco, né? Da gente tentar fazer coisas novas que a gente nunca fez, a gente arriscar, e entender que muitas vezes, como a gente está arriscando, a gente vai errar, mas ser muito atento no sentido de prestar atenção naquela iniciativa. Por que não deu certo? Por que não compraram a minha pipoca? Será que é porque aquele não era o momento de eu vender pipoca? Eu preciso estar no momento certo, na saída do cinema, na entrada do cinema, aquele momento onde todo mundo quer realmente comprar uma pipoca. Ou será que porque eu não escolhi ali, às vezes, o material, o milho de pipoca não estava legal? Ou talvez aquele pessoal ali só gosta de pipoca doce e eu estava vendendo pipoca salgada.
Então ele errar, mas errar de uma forma atenta, né? Prestar atenção e aprender com aquele erro para a próxima iniciativa dele, ele poder fazer de uma forma bem rápida, né? Mudar a sua abordagem, mudar a forma como ele está atuando em cima dos seus problemas e conseguir crescer como profissional. Antes mesmo do empreendimento, igual todo mundo está falando no nosso bate-papo hoje, o profissional também cresce junto com o empreendimento. Então, o empreendedor também cresce junto com o empreendimento. Muitas vezes você vê aí empreendedores que criam diversas empresas. Chega um momento que ele é tão bom em criar uma empresa, porque ele tem toda essa sacada do processo de empreender, do que prestar atenção, que facilmente ele sai de uma empresa e cria outra empresa de sucesso. Mas isso depois de muita experiência, de muita tentativa, de muito erro, de muito aprendizado durante a sua jornada do empreender. E o jovem... Qual que é a grande vantagem do jovem, que muitas vezes a gente vai perdendo com a idade? Ele tem tempo. Se ele lá errar, tudo bem, não vai mudar nada. Ele tem tempo para aprender, ele tem tempo para errar. Então, grande parte das vezes a gente diz assim que às vezes o jovem não tem experiência, mas ele tem a dinâmica, o tempo para arriscar um pouco mais nesse começo aí da carreira dele. Verdade. E tem as ferramentas, né? Muito mais fáceis hoje em dia. Como você falou, né? Tá na internet. Às vezes lá, a conta que ele precisa fazer, o cálculo, ou pesquisar um pouquinho sobre o produto. Depende da gente, né? Meu pai fala muito, você bate a cabeça. Mas seu pai, não... a dor é nossa, né? A gente bateu a cabeça, a dor é nossa. Mas a gente aprende com ela. Não é verdade? Sim. Isso é bacana. E hoje está muito mais fácil, só para fazer um complemento, que você falou que as ferramentas estão na internet e estão. Hoje você tem plataformas que você cria marketplace em segundos com a ajuda da inteligência artificial. Não vou fazer propaganda aqui delas no podcast. E depois, sei lá, você vai visitar sua avó. Estou aqui contando aqui uma história hipotética. Você vai conversar com sua avó gosta muito de fazer crochê, ela se reúne com ali as amigas dela, aí você pega aqueles crochê, põe lá um selo, faz uma história por trás daquele crochê que foi feito pela avó, que fazia aventuras pelos os sertões aí do Brasil e etc e tal. Pega aquilo, publica na internet, dentro do marketplace, em minutos tem uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, de Erechim, querendo comprar esse crochê. Você vai nos Correios, despacha isso no outro dia. Próprias plataformas aí, que eu também não quero fazer propaganda, tem um despacho pago, com rastreio. Então, hoje a gente tem ferramentas fáceis e a mão do jovem e a cliques de distância. Né? Então, eu não sou tão velho assim, mas eu acredito que na minha época não tinha essas facilidades dessas plataformas, sobretudo de comércio online. Então, o jovem não precisa necessariamente começar com um empreendimento de base tecnológica. Ele vai começar a enveredar nessa área tecnológica quando chegar na universidade, tiver aula com o professor Matheus, com o professor Marco, entender das tecnologias, como é que elas podem ampliar as capacidades dessa empresa. E nessa fase do ensino médio, até mesmo no fundamental, dá para fazer empreendedorismo mais tradicionais, que aí você exercita aí esse movimento, essa proatividade empreendedora. Né? Concordo, acho bem legal. Professor Matheus, conta aqui pra gente. Quais são os principais erros? Fala aí, erro é chato, né, gente? Mas a gente erra, né? Fazer o quê? Que um jovem empreendedor, de repente, tem que evitar no início, assim, da fase dele, de empreendedor. Principal erro? Alguma característica? Isso. Na hora ele pode desviar, de repente, desse daí. Eu prefiro... Acho que essa pergunta ela vai ter muitas respostas diferentes, dependendo da experiência aberta, de né? cada um. Eu gosto, ou prefiro ir por uma linha, até por experiência própria, e não só no empreendedorismo, eu acho que em vários tipos de atuação profissional, o perfeccionismo. Eu acho que a ideia da perfeição é boa, né? É um prefixo, né? Antes feito do que não, né? Do que perfeito não concluído, né? Então o perfeito é algo que vai além, né? E ótima, como ideal acho muito bom, mas quando a gente se prende nesse excesso, nesse perfeccionismo, em um mundo, século XXI, onde a gente tem mudanças e quando você começa um projeto, né, daqui a algumas semanas ou alguns meses já muda-se o cenário. Então todo esse perfeccionismo leva a gente a demorar mais para finalizar, a concretizar as nossas ideias. Então você corre um risco de concluir o seu plano com perfeição, mas entregando algo que não atende mais
ou não atenderia em hipótese alguma a uma necessidade. Então, todas as vezes, e o mundo da inovação é muito amplo, se você fala em inovação na medicina, você vai ter projetos muito mais complexos e com várias restrições, e demora-se anos, porque você tem testes até com seres humanos, então você não tem muita margem para ficar, né? Às vezes olha, muda de ideia aqui, muda de ideia lá, eu tenho que seguir um certo planejamento. Mas em muitos outros casos, eu posso entregar algo mais simples no curto prazo, ainda que não esteja tão perfeito como eu gostaria, para ver o que as pessoas, o meu pai, minha mãe, se for em casa, ou os colegas da escola, que eu estou vendendo ali uma limonada diferente no recreio e não quero trazer com todas já, né, todo o planejamento do melhor alimento do mundo, mas o que eu posso entregar para ter um retorno dos meus colegas ou dos meus clientes próximos, para poder melhorar aquela ideia e aos poucos adaptando ao que de fato vai ter uma maior aderência, vai ter uma maior chamada, uma aceitação desse mercado que eu estou atendendo. Então, eu diria que, não sei se é um erro, mas uma característica que é legal, é boa, mas tem que tomar cuidado. É o perfeccionismo, na minha visão. Eu sofri bastante com isso, viu, pessoal? Por isso que eu falo isso. Geralmente acontece isso, né? Quando a gente sofre mais... Eu tive um chefe que brincava assim, a sua solução é ótima, adorei, mas eu precisava dela há uns meses atrás, agora já não dá. Um balde de água fria. E é legal, porque ele falou, você tem que rodar, a gente tem que... Ele falava, tem que pedalar, né? Gosto muito dele. Tem que pedalar. Mas serviu, não é assim, o pedalar serviu não é de incentivo assim, ou foi... Aí agora vem a pergunta, serviu de incentivo ou foi realmente um balde de água fria? Fala assim, não vou mais atrás disso. Balde de água fria, porque você tem razão no que você está fazendo, você acha que você está certo. Mas foi morna então, porque resolveu. Demora. Depois E você vai ficar, pessoal, vocês são jovens aí, quem está nos assistindo, vocês são jovens, né? Eu acho que ouvir as pessoas ajuda a gente a... Será? Ele está falando, o Matheus tem quase 50 anos, está falando isso, né? Acho que a gente fala pouco, né, com as pessoas mais experientes. Eu acho que eu falo muito pouco com os idosos. Os idosos têm muito a nos ensinar. Muito. Então, se a gente não dá para descartá-los conversasse... de jeito nenhum. Então, obviamente, naquela época eu demorei um pouquinho. Hoje eu entendo isso com mais facilidade. Na época eu poderia ter entendido mais rápido. Verdade. Mas todos nós temos as nossas fases. Então, a palavra do Matheus, né, por experiência própria, e acho que muita gente erra nisso, porque eu também, hoje eu sou líder de equipe, hoje eu ajudo na avaliação. E você percebe ali, cara, você está indo muito assim, calma, desacelera um pouco nisso, vamos testar. Vamos do jeito que tá pronto. É um medicamento? Não. Vai matar alguém? Não. Então faz. Põe a cara. Né? Outra coisa é esse perfeccionismo. Às vezes tem outra característica que é crítica também. Eu não sei se é orgulho ou vaidade ou assim, ter o medo, disposição. Então eu perdi muito isso hoje já. Hoje eu não tenho a mínima assim, pudor em passar vergonha. Não importa com quem seja. Chefe, cliente, aluno. Fica a dica, você acha? Eu acho que assim, você não vai sair falando um monte de bobagem, né? Não precisa. Se você não precisa falar, não fale, mas tem muito momento que você precisa falar. Se expor mais. Tem que se expor. Porque quando você se expõe, vem retorno. E vem retorno. Às vezes não é o retorno que você quer, mas vem retorno. Aí a dica para vocês não faz nada com isso. Tá bravo? Chega em casa, come bem, toma um banho gostoso, dorme, pensa nisso no dia seguinte. Boa. É isso. Se eu pudesse só complementar rapidinho. Eu ia te pedir agora. Eu ia falar assim, para lidar com esse medo, com essa insegurança, na hora de tirar essa ideia do papel, uma ideia que a pessoa tem. Você tem alguma dica? Como lidar com isso? Eu acho que assim, é experimentando, né? A pessoa tem que vivenciar, o jovem tem que ter experiências, são as experiências que vão mostrar para ele os caminhos que ele precisa seguir. Então, arriscar mais, entender que tentar medir, a gente fala muito em empreendedor, a questão de gestão de risco, né? O que de fato você vai ganhar ou perder se você tentar? Você tentar é realmente visualizar. Se você apresentar a sua solução, a sua ideia para alguém e ele não gostar daquela ideia. O que significa isso no final das contas? Significa que você teve um aprendizado, foi uma perspectiva lá sobre aquela sua ideia, podem ter outras perspectivas. E se a sua ideia não der certo, será que aquilo vai impactar o que de fato na sua vida? No máximo, você vai procurar uma outra ideia legal, como um bom empreendedor, você não vai deixar de empreender.
A gente tem uma palavra muito na moda, né? Que todo mundo, você vai pivotar um pouco a sua ideia. O pivotar é você vai redirecionar um pouco a sua ideia para algo novo, né? E aí? E seguindo um pouco a linha do Matheus, acho que realmente quando a gente fala de empreender, às vezes esse perfeccionismo, esperar que você chegue naquela ideia perfeita, naquele negócio perfeito, provavelmente aquilo vai ser perfeito só para você. Porque é você que tá. Quando você começa a compartilhar, mostrar para os outros... É a visão dele, né? É a visão dele. Você vai ter diferentes perspectivas. E você nunca vai encontrar uma solução perfeita para todos. Você vai encontrar uma solução, a gente diz, ótima, né? Que atende dentro aí das suas opções, do seu contexto, aquilo que atende da melhor forma, mas não totalmente, completamente todo mundo. Porém, eu queria só ressaltar uma coisa que a gente vê muito hoje, lidando com profissionais, com alunos que estão entrando no mercado de trabalho, próximo das empresas do mercado de trabalho. Isso é uma diferença muito grande entre buscar o perfeccionismo e fazer as coisas bem feitas. Então, assim, a gente vê aquelas pessoas que se dedicam, que vão a fundo, que entendem o problema, que criam uma solução bem feita. Ela não é perfeita, ela é ótima dentro do contexto, mas ela é bem feita. E grande parte das vezes essas pessoas no mercado têm uma chance de sucesso muito maior do que aquelas pessoas que fazem as coisas sem prestar atenção, sem realmente investir o seu tempo em entender o problema, que não sabe o que está fazendo. E rapidamente essas pessoas não são bem aceitas pelo mercado. Aquelas pessoas que empreendem, que são pessoas que têm uma negociação justa, igual o professor falou aqui com a gente, tem uma negociação justa, uma relação boa com os seus fornecedores, com os seus clientes, que fazem as coisas bem feitas, às vezes demora um tempo, né? Às vezes demora um tempo, demoram anos, mas essa pessoa tem sucesso. Não precisa se cobrar tanto, né? Tem Exato. Um período de maturação da coisa, vamos dizer, tudo tem, né? Na vida. Isso mesmo. É isso aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Jamil. Tem alguma história de empreendedorismo, assim, que te inspira, de repente? Você lembra, assim? Uma história de empreendedorismo porque que me inspira. A gente acaba tendo, assim, inspirações, né? No teu caso, teve alguma? Tem várias, assim. Uma específica, agora deixa eu tentar aqui me recordar. Para não falar o mais do mesmo, Steve Jobs, Bill Gates, esse pessoal. Deixa eu pensar aqui, boa pergunta. Eu vou deixar. Eu vou pensar numa, daqui a pouco eu conto pra vocês. Enquanto isso, eu vou dar um recado aqui para quem está acompanhando a gente. Você entrevistou vários empreendedores nessa jornada do doutorado que eu sei. Ele tá dando a dica um pro outro aqui, ó. Alguma que a gente não conhece, certamente vai chegar aí na sua mente. Sim. Enquanto isso, eu estou pesquisando aqui a idade mínima para ter uma MEI. 18 anos. 18 anos. 18 anos. E outra coisa que eu pesquisei, se tem faculdade de empreendedorismo. Enquanto ele está conversando, já estou pesquisando. Eu não sei se eu vou dar uma dica que não pode. Pode? Para eles. Não sei. Pensa até algumas características de empreendedor, tá? Pessoal, primeira coisa... Posso falar? Fala. Você falou da MEI, né? Primeira coisa, sim, uma coisa importante. Não vamos para cadeia. Não vamos para cadeia. E não ir para cadeia não significa que eu posso fazer qualquer coisa e não ser pego. Então, eu acho importante, num país que quer ser um país sério, nós fazermos as coisas. Agora, entre não ir para a cadeia e seguir a lei, tem uma distância. Então, muitos empreendedores, eles acham brechas. E não estou falando de ser malandro. Não é isso. São coisas que não estão regulamentadas. Se o Uber fosse pedir autorização, Uber todo mundo conhece. Sim. Se o Uber fosse pedir autorização para o governo da Califórnia para abrir uma empresa baseada em aplicativos de compartilhamento de veículos, de pessoas desempregadas, ninguém ia entender. Eles iam até hoje, eu acho que discutindo na Câmara dos Deputados, no Senado, sei lá onde, se pode, se não pode. O Uber foi lá e fez. Era crime? Não acho que foi crime. Trouxe efeitos danosos? Talvez. Tanto é que algumas economias não quiseram. Mas na cabeça do empreendedor, não vejo ali uma atitude grave, imoral, antiética. Se teve alguma questão intencional, não chegou até nós. Né? Como depois o CEO se comportou é outra história. Mas então tem muitas oportunidades aí. Então, o que eu lembrei de várias dicas, né? Não roube, mas você pode emprestar. Então, às vezes o seu irmão tem 18 anos. E eu tenho um espírito empreendedor. É irmão. Você quer ser meu sócio?
Olha que habilidade interessante. Você já se conecta com uma informação que a Cláudia acabou de passar. Eu convido uma pessoa de confiança para ser um sócio, sabendo que eu preciso de um recurso importante, que é o quê? Nesse caso, é a idade do meu irmão. Amanhã vai ser 10 milhões de reais de um potencial sócio. E assim, com 15 anos, você já começa. Aí seu pai vai falar assim, imagina que você vai fazer isso aí. Negocia com seu pai. É ele que manda, é ele que é o juiz. Ou sua mãe. É ela que é a juíza da situação. Então, tudo isso, eu não posso ouvir uma resposta dessa da Cláudia e falar assim, pronto, se você ouviu a Cláudia falar só com 18 anos eu fecho, eu cruzo os braços e falo, não vou mais. Eu fui dentro da lei aqui. O empreendedor é para você abrir uma mesa. O empreendedor tem um pouco dessa curiosidade, a proatividade, de novo, sem desrespeitar a lei, sem roubar, sem fraudar, sem ir para cadeia. Mas tem muitas oportunidades para isso. Então, com 18 anos, pessoal, não é para desmotivar vocês, não. A gente consegue. Tem uma brecha. Pessoas com idade entre 16 e 17 anos também podem se formalizar desde que legalmente emancipados. Emancipados, que eu falei que era 21. Então, você pode antecipar a emancipação com 20. Aí você vai ter 16, que negociar. 17. Negociar com o papai, negociar com a mamãe ou com o seu responsável legal. E tudo essa característica de empreendedor. E a Cláudia, que quando a gente estuda, a gente encontra informações. Não é? E se vocês estudarem, vocês vão encontrar informações que existem fundos. O que são fundos? São entidades públicas ou privadas que dão dinheiro pra gente. A gente fala de fundo perdido. Sim. Que te empresta, te dá um valor. Não é te empresta, não. Te dá um valor, se você tem uma boa ideia, para você investir nessa ideia sua e você não precisa devolver, mas tem que ter um bom projeto. Vai todo mundo pesquisar agora na internet sobre isso. Lembrei. Lembrou? Lembrei. Diga. Esse empreendedor, eu conheci ele em Portugal no ano passado, antes de me mudar para Piracicaba. E aí eu conversei com ele, convidei ele para participar sobre a minha pesquisa de internacionalização de startups, que é uma pesquisa que eu desenvolvi recentemente para entender quais são os desafios de empresas de base tecnológica de expandirem em mercados para fora do Brasil. E a empresa dele tem uma proposta de valor muito interessante, ao tempo que também traz um apelo social, porque ele tem ali projetos que envolvem comunidades, que ele acaba que, com os produtos e serviços que ele fornece, ajuda essas comunidades a desenvolver seus projetos artísticos. Eu estou falando esse empreendedor, ele inclusive teve na disciplina da PRG com a gente semestre passado, da Agência USP Inovação e da Pró-Reitoria de Graduação, falando sobre a sua trajetória. E aí, como eu queria trazer um exemplo do empreendedor que teve comigo, que conversou comigo, não o Steve Jobs, que eu nunca conheci, só consumo os produtos que ele assina, e o Bill Gates, que eu só vejo pelo Instagram ou pelos documentários do Netflix, para trazer uma experiência de fato de que eu conheci, admiro e acompanho. O nome dele chama-se Caio Daniel Gil, ele é fundador da Loki Audiovisual. Então, o que é que ele identificou? É português? Ele é recifense, ele é de Recife. Tá? O que é que ele fez? Ele identificou que os equipamentos audiovisuais eram bastante caros de comprar e que muitos jovens artistas, promotores, criadores de conteúdo juntavam dinheiro por anos para comprar uma máquina profissional, um vídeo profissional, e muitas vezes ele não usava aquela máquina o tempo todo e tinha ali um tempo de ociosidade. E ele pensou, poxa, por que eu não crio uma plataforma baseada numa perspectiva de economia compartilhada para anunciar essas máquinas do pessoal e também as nossas equipamentos próprios, para que as pessoas possam alugar e com isso viabilizar as suas produções audiovisuais com o menor custo possível. Porque você sabe que hoje no Brasil a gente tem jovens empreendedores, ensino médio, que gostam de criar conteúdo. Isso é uma tendência super atual. Eles não têm acesso a esses equipamentos, porque são caríssimos, né? E aí ele fez essa plataforma, e aí a grande proposta de valor é que ele pega esse seu equipamento na sua casa, põe naquelas maletazinhas protegidas, faz toda a logística, depois, obviamente, o atendimento também para saber qual é o equipamento que você tem, enfim, tudo nessa plataforma, né? De economia compartilhada. Entendi. E aí eu conheci o Caio em Portugal, que ele estava em processo de internacionalização, de levar o negócio dele para Portugal. E achei fantástico o negócio, o que é que de fato ele... O problema que ele está resolvendo, que é de fato o acesso, a democratização do acesso desses equipamentos profissionais de audiovisual. E aí uma coisa bem legal também, que ele entendeu a razão social, tá, Matheus, do negócio dele,
que é prover equipamentos, prover, digamos assim, ferramentas para os artistas brasileiros poderem prosperar e gerar seus conteúdos, mas ele percebeu que também tem muita gente ainda na área de vulnerabilidade que não consegue pagar um aluguel de uma máquina, de uma filmadora. Então ele fez um projeto chamado Novo Olhar, ele lançou dentro da plataforma dele, que é um projeto que a pessoa submete qual é o objetivo da criação artística, e ele passa por uma curadoria e ele concede esse material gratuitamente. Esse aluguel gratuitamente. E tudo isso não é feito, ele não precisou ir numa grande empresa pedindo apoio, ele percebeu dessa necessidade e ofereceu esse projeto, essa contrapartida para a sociedade, tirando, digamos assim, tirando do bolso, do caixa da operação dele. E a gente sabe que empresas, quando nascem, recursos são sempre limitados, né? Mas mesmo assim, ele se comprometeu com esse objetivo de apoiar esses criadores de conteúdos em situação de vulnerabilidade social. Então a gente tem a nossa indústria da mídia, do cinema crescendo, tá aí a Fernanda Torres, né? Que ganhou agora o Oscar, tá aí o Wagner que ganhou o Globo de Ouro agora, não, ganhou o Oscar, foi o melhor filme. A Fernanda ganhou o Globo de Ouro, o Wagner agora ganhou o Cannes. Nossa, é verdade. Então tem muita gente. O Capitão Nascimento ganhou o Cannes, né? Eu gosto de dizer. Olha o trocadilho. E isso o jovem vai saber porque é um filme super atual. Então a gente tá com essa juventude hoje, ela tem buscado muito empreender nessa área artística, e o Caio tem percebido todo esse cenário e tem apoiado tudo isso de forma muito instrumental e tá de super parabéns. Aproveito para fazer a propaganda da startup dele. Olá. Quem quiser seguir é lock.audiovisual. Até onde eu sei, ele opera Recife, porque a operação dele é muito localizada. Porque regional, né? Ele cuida da logística, né? E da garantia que o seu equipamento vai ser alocado para um criador de conteúdo com todo seguro, com toda a segurança, enfim, pontualidade, etc e tal. Ele opera, até onde eu me lembro, João Pessoa, Recife, que é a cidade natural dele, onde nasceu a startup, e Porto, Portugal, que é onde ele começou o processo de internacionalização. Olha só, ele não ampliou dentro do Brasil, ele já foi para fora. Exatamente. Então fiquem à vontade, a todos que me assistem aqui na câmera, para poderem seguir o Instagram lock.audiovisual, que eu acho que é uma iniciativa inspiradora. Legal, não? E para aqueles que querem empreender, eu sei que no início é muito difícil trazer uma contrapartida para a sociedade, um retorno para a sociedade desde o início, mas que sempre pensem, naquele determinado momento, quando eu conseguir um caixa, eu vou fazer um projeto de alguma forma social para poder trazer um retorno. Não esperar como esses bilionários fazem, criar uma fortuna de 100 bilhões para dar um retorno para a sociedade. Aí já deixa uma crítica. Pode ser tudo junto, né? De repente. Pode ser tudo junto. Pode ser durante o processo. Não precisa os caras, antes de morrer, ter que fazer esse apoio, né? Beleza. Agora eu vou mudar totalmente o foco, né? Que a gente ficou forte nisso. Faculdade de empreendedorismo. Tem, mas é tecnólogo, tá? Alto. Não é bacharelado. Enfim, a gente tem que ter as respostas também para você. Mas se é tecnólogo, é um curso de graduação, é um curso de nível superior. Sim, de nível superior. Legal, muito bom. Mas ele não é um bacharelado. Mas não está tanto no nosso radar assim, né? Ainda não está. Mas é E interessante. de repente eu acho que são certos sistemas que tem essas faculdades, não é isso? E alguns institutos tecnológicos. Eu não cheguei a aprofundar a minha pesquisa, mas depois a gente pode ver isso e colocar também Bom, lá na descrição do vídeo. Vai na pesquisa já em tempo real com a gente. Não. Vai, muito assim, bom. Fica bom. E nos ajuda, nos traz referências, né, Matheus? Isso aí. Gente, estamos caminhando aqui para o final. Eu queria ficar mais tempo aqui conversando, mas a gente Muito legal o papo. Tem horário, né, e tal, né? Vocês têm compromissos. Então, vamos partir para o conselho. E quando eu aconselho, eu falo para olhar para a câmera mesmo, que é quem está lá do outro lado esperando, né, esse conselho. Vocês já deram muitos, com certeza, né? Mas qual, assim, vocês dariam para quem está começando a pensar em empreender agora? E fazer, nossa, eu estou ouvindo eles lá e, nossa, assim, deu uma luzinha, assim, para mim. Quem começa? Eu posso começar aproveitando a sua fala. Então, olha lá. A Cláudia trouxe aqui, aqueles que comecem a pensar em empreendedorismo, aí eu instigo vocês e provoco. Não começa a pensar, vai lá e faz, cara. Não pensa muito, porque se você for pensar muito, aí você vai querer se sabotar muitas vezes. Até hoje, às vezes eu me saboto em algumas iniciativas minhas. Então, o jovem tem esse lado positivo, ele não pensa muito em agir. Então, pega essa falta de pensamento e gera isso, canaliza isso em atitude, vai lá e faz. Essa é
a minha mensagem. Não pensa tá? muito, Bem não. prática, não pensa depois muito. acaba pensando porque vai precisar, né? Exato. Mas no início, O vai lá. pontapé inicial muitas vezes tem que ser de forma instintiva. Quem mais, professor Michael? O que eu diria para esses jovens? Eu diria o seguinte, façam a diferença, às vezes não pensando necessariamente para o mundo inteiro, mas para o seu espaço, para o seu contexto, na sua família, nos seus amigos, né? Pense em negócios que resolvam, que ajudem na vida das pessoas de fato. Comece por aí, comece pequeno. E se aquilo for realmente bom, ele vai crescer sozinho, não vai depender tanto aí realmente de você. Beleza. E você, professor Matheus? Boa pergunta. Boa pergunta? Bom, pessoal, se vocês vão empreender, vocês vão, obviamente, trazer algo novo. Então, não esperem fazer uma pesquisa de mercado ou na família perguntando se é uma boa ideia. Talvez não seja uma boa, né? Conta-se a lenda aí, como é que se fala, que se o Henry Ford, o Ford foi quem criou esse império da Ford, né, veículos. Se ele fosse perguntar o que o mercado queria, o mercado ia dizer cavalos mais rápidos. E se ele mostrasse uma ideia de um carro, talvez ninguém entenderia. Então, na inovação, a gente tem um pouco desse mundo que pode ser só um sonho meu e é perfeito só para mim. Concordo 100% com o que o Michael disse, né? Perfeito só para mim. E então é muito difícil isso. Por outro lado, é uma ideia que você tem e você tem que fazer. E da linha dos conselhos que eu recebi há muitos anos e fui entender depois, mas isso já faz alguns anos que eu já comecei a internalizar, é um conselho muito interessante, que é o seguinte: para os empreendedores e empreendedoras, é melhor pedir perdão do que permissão. Esse eu acho que é um baita conselho. De novo, né? De novo, eu sempre tenho que partir aqui para os pais assistindo, deve falar, esse professor é louco. Mas os pais assistindo eu sempre falo, né? Então não vão para cadeia, não roubem, não matem, sigam todos, né? Tudo que a gente tem que fazer, que a gente foi educado em casa. Mas muita coisa eu tenho que fazer. E é melhor, às vezes, aí você vai desenvolver a sua sabedoria em errar e aprender. Porque ninguém quer errar. Tem um discurso também que é assim, tem que errar rápido. Não tem que errar rápido, na minha visão, coisa nenhuma. Se tiver que errar rápido para você aprender, então erre rápido. Mas o objetivo não é errar. Exato. O objetivo é aprender. Só que para aprender coisas novas, eu vou ter que errar. Faz parte. O Michael trouxe muito bem esse ponto. Então, aí eu vou ter que aprender que eu erro, aprender com o erro e ter humildade para pedir perdão. E não é pedir perdão desleixado. Porque eu sei que eu parti de um pressuposto que eu saí fazendo. Então, quem está em grandes corporações, se não tiver um mínimo de perdão antes da permissão, ou permissão antes do perdão, não vai fazer acontecer. E no mercado a mesma coisa. Então eu tenho que, a iniciativa de sair fazendo, né? Vou experimentar, vou sair fazendo e às vezes eu vou passar por cima de alguma autoridade, ou alguma pessoa que acha que tem autoridade para barrar uma ideia que ele nem entende do que se trata. Então isso tem que ter muita maturidade. E a gente começa de pequenininho. Então começa pequeno, mas vai desenvolvendo. Isso é uma característica, é um jeito, porque eu tenho que ter confiança em sair fazendo e errar e dar com as caras, né? E ter que voltar para todo mundo e falar, pessoal, errei nisso aqui, realmente, perdão. Perdão com propriedade por isso. Mas isso para tudo, vamos dizer, né? Para tudo, Para tudo. tudo. Mas para fechar de verdade agora, tá? É a última. Eu achei que era de verdade. É a ultiminha. Qual o maior sonho de empreendedor que vocês gostariam de realizar? De realizar? Ué. A gente tá falando de empreendedorismo, de repente vocês têm ali alguma coisa bem ainda entalada que não saiu. Tem? Um sonho tangível ou intangível? É sonho? Sonho é seu? Sonho de empreendedor. Eu acho que ajudar, pegando um gancho um pouco do que o professor Michael falar, de a gente trazer um pouco de benefícios para o nosso entorno, para a nossa vizinhança, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, algum empreendimento social. Eu sempre costumo dizer, se eu ganhasse na Mega Sena, eu abria uma organização social e ia investir em empresas, investir em jovens. Eu acredito que esse é um sonho que pode se concretizar um dia de alguma forma, e eu estou trabalhando para isso, né? Mais uma vez, eu espero não precisar estar tão velho e tão bilionário para fazer isso. Eu acho que com pouco que eu possa
ter e ajudar e construir aí uma sociedade menos desigual, esse talvez seja meu maior sonho empreendedor. Eu te entendo. Alguém quer complementar? Se não tem, tudo bem também. Tem, eu vou fazer até olhando um pouco do nosso contexto. E acho natural que nós, né, 3 entrevistados, e um pouco na linha do que o Jamil falou dessa questão social, uma coisa que acho importante a gente olhar cada vez mais, e a Universidade de São Paulo, nós todos aqui somos da Universidade de São Paulo, e nós estamos passando por transformações e avanços que são importantes. E muito acho que tem que ser feito com relação a isso. E acho natural que a gente tenha 3 homens brancos aqui na mesa, né, sendo entrevistados. Por que natural? Não que seja o correto, mas natural pelo nosso histórico, pela sociedade brasileira, pelas nossas idades, pelo tema que se está trabalhando. Né? Então, acho que poderia ser diferente, está no movimento de ser diferente. E muitos que estão assistindo aí já faz 1 hora, devem ter falado, alguns já olharam para isso já, né? Alguma menina que começou a assistir e de repente parou de assistir, porque será que é só para homem? Ou será que é só para homem branco? Então, acho que um sonho, e a gente vem trabalhando isso, e não é um sonho só do Matheus, acho que é uma necessidade da sociedade, que a Universidade de São Paulo, eu sei que eu acompanho de perto, vem fazendo isso. Sim. Então, é muito provável, isso já vem acontecendo, que daqui a pouco a gente tenha, de maneira natural que eu falo assim, né? É a hora que você solta o convite, aparece uma mulher negra, né? Um homem, né? Orientações sexuais, identidade de gênero, não importa, né? Religiões, né? Diferentes. É isso que eu espero da nossa atuação enquanto universidade, que a gente permita essa diversidade acontecer, não só da diversidade para a inclusão, mas da inclusão para a equidade, né? E dessa inclusão e equidade para o senso de pertencimento, é sentir parte. Então, se alguma menina aí falou assim, não é para mim, é sim, para você. É para todos, né? E se alguma menina negra falou, não é para mim, ou eu só vou ser algum tipo de empreendedora por necessidade. Não. Hoje a gente vem abrindo cada vez mais as oportunidades, né? E os modelos de equidade. Equidade não é igualdade, né? Equidade é você dar condições para pessoas diferentes a terem as mesmas oportunidades. Então isso está acontecendo. Esse é um sonho. Eu não sei se isso é uma ideia de empreendedor, mas é uma ideia de quem olha muito por o empreendedorismo da perspectiva social. Até falo sempre, né, embora muitos não concordem, para mim tem vários tipos de empreendedorismo. Tecnológico, né, os mais tradicionais. Eu acho que todo empreendedorismo começa sendo um empreendedorismo social. Mas eu vou fazer uma tecnologia, Matheus. Se não tiver um viés social, não pode funcionar, que é uma maravilha no laboratório, mas não vai ter aderência, não vai ter adesão e não vai ter essa compra pela sociedade. Então, por mais que seja um empreendedorismo de base tecnológica, eu estou lá na Deep Tech, né? É a empresa de tecnologia numa vertical de especialização que vem de uma ciência. Por mais que seja isso, eu tenho que entender de pessoas e tenho que entender de sociedade. Porque aquilo, tendo valor para a sociedade, tem valor para o negócio. Vai dar dinheiro para o acionista, vai me deixar rico enquanto empreendedor, vai satisfazer, vou deixar os funcionários felizes que eu contratar. Por quê? Porque eu estou conseguindo dar um ganho para a sociedade daquele produto ou serviço que eu desenvolvo. Que não seja só um sonho. É um sonho, é mais do que empreender, acho que é um sonho social, né? Que isso se torne realidade, isso estou pensando aqui, é isso aí. E aí, sua professor pergunta Michael? é muito profunda, Cláudia. Eu estou pensando aqui que no fundo, assim, para mim, tá? Uma coisa que muito me impactou na minha formação foi realmente a vivência dentro de uma escola, o contato com professores. Acho que isso influenciou também a minha decisão de se tornar um professor em algum dia, né? E ter essa oportunidade hoje de ser professor aqui dentro da Universidade de São Paulo. Acho que todo professor, de certa forma, ele é um empreendedor. Então, acho que é um sonho sendo realizado. Porque ele está lá todo dia numa sala de aula, com vários alunos lá, que a gente sabe que não todos, mas normalmente a grande maioria prestando atenção nele, com uma oportunidade de mudar uma pessoa, trazer conhecimentos novos para essa pessoa, que essa pessoa consiga ali... Às vezes são conhecimentos mais técnicos, não conhecimentos tão pessoais ou profissionais, mas que permitem com que essa pessoa se torne minimamente mais inteligente, que essa pessoa consiga atuar melhor depois na sua vida pessoal ou na sua vida profissional.
Então eu diria que talvez um sonho seria ser cada vez melhor um professor no sentido de mudar realmente ali as pessoas e trazer essa contribuição para o nosso Brasil, né? A gente vê hoje assim, a questão de educação, a questão das pessoas com uma boa formação, pessoas críticas, inteligentes, entendendo o que está acontecendo, com uma postura social correta, justa, como o Matheus bem salientou. Acho que esse é um grande desafio, um sonho também, assim, como a gente tentar percorrer essa jornada como professor e trazer esse impacto para a sociedade. Uau! Acho que a gente terminou bem, com chave de ouro, eu diria, porque realmente pensar no outro, né, é algo que a gente não pode deixar de fazer nunca na vida, e muitos esquecem no meio da trajetória, né, infelizmente. Concordam comigo? Pois é. Valeu demais, gente. Valeu demais vocês estarem aqui comigo, né, aqui dividindo esse papo importante sobre empreendedorismo, para a gente entender melhor o que é essa grande, né, que a gente não tem muito na cabeça. Acho que a partir de agora muita gente vai começar a ver de uma outra maneira. Então agradeço demais, professor Matheus. Obrigado, Cláudia. Gerolamo, professor Maicon Gouveia de Oliveira e doutor Jamil. Obrigado, doutor, né? Olha lá que legal. Somos todos. Doutor Jamil Farcati, obrigada. E é óbvio que a gente agradece também muito a você aí do outro lado da telinha, né? Super, a sua companhia é mais do que importante, porque o Sabidão é feito para você, né? E se você tem ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, né? A gente vai responder, deixa aqui no chat. Se quiser sugerir temas, cursos, manda também, tá bom? Não esquece também, claro, de se inscrever no canal, né? Do Sabidão. Vocês já se inscreveram, hein, professores? Só quero saber, olha, agora tem que ser a pergunta e a resposta sincera, hein? Já se inscreveu no podcast Sabidão? Vão se inscrever, falem. Eu não sei se me inscrevi, eu acho que sim. Eu tô devagar nas redes sociais, mas abrindo já me inscrevo. Eu particularmente não tenho nem TikTok, mas eu vou agora me atualizar, fazer o download somente para me inscrever no canal. Não, YouTube. Fora de brincadeira. YouTube. Mas tem o TikTok tem também. Tem TikTok okay. E tem também Instagram. Mas é que eu gosto mais de cortes. Ah, entendi. Então vai, @podcast... Para quem não tem redes sociais. @podcast Sabidão, tá aí a dica especial para vocês não deixarem de ir também. Tem muita coisa no TikTok, eu sempre falei isso, né? Tem lá, você vai passando o dedo, como fala o Júnior, né, Júnior? Vai lá rolando o dedo, mas tem Sabidão, que é um conteúdo bacana para você realmente levar para sua vida, tá? Esse projeto é feito com muito carinho pelo CETISC, o Centro de Tecnologia da Informação da USP São Carlos, que faz parte da STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP. Parabéns pelo projeto. Poxa, a gente agradece, né, Júnior? Muito legal, muito legal. Eu posso só fazer uma provocação, Cláudia, antes do término? Peraí, tá bom, vai lá. Eu queria, de alguma forma, estar conectado com quem nos assistem, para a gente criar uma relação de troca de ideias, para estar super disponível e aberto para aqueles que assistiram o vídeo até o final, ou que pegou o corte, que acessem o meu e-mail, que é meu sobrenome, farcati com 2t, @usp. Vamos colocar na descrição do vídeo? Por favor. Beleza. farcati@usp.br, mandem o e-mail com a ideia de negócios de vocês, que eu respondo, e de repente a gente marca até um call, é assim que o jovem fala. Uma videochamada pra gente, pra eu dar uma mentoria para vocês de 15 minutos, eu acho que pode ser uma ideia interessante e aí eu me deixo à disposição. farcati@usp.br, vou pôr aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ótimo, farcati com 2t, @usp.br. E eu acompanho o Jamil nessas atividades que ele desenvolve de mentoria para vários alunos de graduação e tenho certeza que ele pode fazer aí um trabalho com os alunos de ensino médio também. Exato, excelente, e eu bom. respondo meu e-mail porque eu tenho uma ansiedade tremenda, eu não consigo ver muito e-mail na minha caixa, então mandem, não é promessa furada, tá, gente? Muito obrigado mais uma vez por Cláudia, pelo convite. Isso é importante. Isso é Isso é importante. Que, né? que tenha retorno, né? Fala a verdade. Porque a pessoa fala assim, não, disponibiliza, mas depois não retorna. Não retorna. A gente vai ficar sabendo, viu? Eu tenho Só esse te problema. digo isso. Eu tenho esse problema, que é saudável, pelo visto. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, só para complementar aqui, né? Eu falo sempre, mas para quem está vendo pela primeira vez, é bom que saiba, né? Que tem o apoio da Prefeitura do Campus USP São Carlos também, né? Além do CETISC e tal, que eu faço parte de todas as assessorias de comunicação também do campus. E claro, a gente quer agradecer demais. Eu vou abrir aqui
pela primeira vez, não é pela primeira vez, porque eu já falei várias vezes, mas vai ser efetivo, isso eu tenho certeza, né? As indicações de quem vem aqui no programa, porque os participantes acreditam no Sabidão, né? Então, sempre contribuem para os nossos próximos episódios. Foi o que aconteceu aqui com vocês. A professora Luciana Montanar, da ESC, indicou o professor, falou assim, não, ele pode trazer muitas coisas interessantes e outras pessoas junto, e trouxe. Agradeço demais a professora Luciana que está lá com a gente. Muito grata mesmo. Todas as 3 indicações dela viraram programa. Aí fica a dica aí para todos que se sintam incluídos também, porque opinem aqui nos nossos comentários, por favor. Ou pessoalmente também, a gente está aqui à disposição, viu? A gente está aberto, ansioso até para sempre inovar aqui no Sabidão, tá? Então, é isso. Nosso combinado fica para o próximo episódio, eu te espero, tá? Até lá.